E olha, agora para tudo que você está fazendo, a imagem que nós vamos mostrar agora é uma das mais comentadas nos últimos dias. Presta atenção, olha aí, uma jovem é agarrada pelo pescoço e pela cintura por um homem que queria roubar o celular dela. Sem pensar ali nas consequências da reação, essa jovem, gente, começa a lutar contra o criminoso. Ele prende com as pernas, né? Na verdade, assim, prende com as pernas o suspeito, ela prende, né? Ela foi muito corajosa, e tenta evitar o roubo. Mas o esforço que essa moça faz não adianta, o ladrão toma o celular dela e corre. A vítima levanta ali meio atordoada, você viu na imagem? Esse caso foi no bairro Itapuã, em Vila Velha. Olha aí de novo, presta atenção. Coitada dessa moça, gente, ela ainda tentou lutar contra esse bandido, mas não resolveu muito não. E observa, né, que ele tentou agir ali por trás de um veículo estacionado, né? Ele tentou premeditar essa ação. A polícia conseguiu identificar esse homem e ele foi preso. E sabe com a ajuda de quem, minha amiga, meu amigo? Da mãe dele. Olha só o que o policial contou aí para nossa reportagem. Em algumas averiguações e investigações, descobriu que esse acusado de efetuar o roubo mora em Ulisses Guimarães, um bairro da nossa região. De imediato, eles acionaram a Força Tática Patrulha K9, nós fomos ao local, chegamos ao endereço da mãe dele e ela informou que ele estava em casa e que ela confirmou que era ele nas imagens de segurança que filmaram ele praticando o roubo e ela afirmou que ele estava em casa. Foi feita a prisão dele e na casa dele foi localizado a mochila que ele estava nas imagens, a camisa que ele trajava no momento e o celular da vítima. E eu tenho uma pergunta forte para te fazer agora. Você mãe, você pai, fala a verdade. Conta aqui para mim no Facebook. Você entregaria à polícia um filho seu que cometeu um crime? Você protegeria um erro, uma falha de um filho? Mesmo sabendo que ele estava fazendo algo errado, você acobertaria? Esse vai ser o nosso assunto de agora aqui no nosso estúdio. Participa comigo. Hoje a gente está abrindo espaço mais do que nunca no nosso Facebook, viu? Aqui eu recebo a psicóloga Elza Leite. Obrigada, Elza, pela sua participação. Uma boa tarde. Rafael Pereira, que é especialista em segurança pública. Muito obrigada também pela sua participação. O professor também, especialista na área. E a gente também recebe aqui o Maxwell Duarte. Ele já viveu uma situação parecida, mas antes eu queria que você comentasse esse caso específico. Como que hoje, depois de toda a transformação que aconteceu na sua vida, você vê a atitude dessa mãe em entregar o filho à polícia? Na realidade, né, Roberta, a mãe, quando ela chega a fazer esse ato, ela já tentou de todas as formas para não chegar nesse nível. Então, é o grito de socorro para a mãe, para não perder o filho. Nenhum local, cadeia ou conselho tutelar é bom, mas a mãe prefere ver o filho guardado do que ver ele dentro de um caixão. Hoje você entende o que sua mãe fez por você? Sim, com certeza. Se ela não tivesse feito isso, eu não estaria aqui hoje para falar toda essa experiência que eu já tive. Você passou por uma situação parecida por volta dos 12 anos. Dos 12 anos. Minha mãe, eu já estava começando a me envolver no tráfico, né? Fazendo pequenos furtos. E algumas pessoas do bairro na época queriam me matar, eu criança ainda. E minha mãe já vinha falando, dando conselho, não ia para a escola. Minha mãe me pegou, me levou para um conselho tutelar com minhas roupas dentro de uma caixa. Ela chorou pelo lado de fora do portão, eu chorei lá dentro. Naquele momento achei que ela estava negando o amor dela para mim. Mas foi bom porque eu pude entender que ela só queria o melhor para mim. Então a mãe não quer ver um filho atrás de uma grade, de um vidro, falando pelo telefone, mas às vezes Deus guarda a pessoa lá para ter uma transformação e também eu creio com a história para testemunhar para outras pessoas. Elza, olha só que forte o que ele disse. Naquele momento eu achei que minha mãe estivesse negando o amor dela por mim. E mal sabe o filho como é que está o coração da mãe, né, nesse momento, né? Dilacerado. Não é fácil tomar uma decisão dessa. Mas eu acho que essa postura da mãe dele, dessa outra mãe, fala muito dos valores que a gente tenta comunicar para os filhos, sabe? Quando você não faz nada a respeito, você compactua com o aumento da criminalidade. O que faz a sociedade muitas vezes sofrer com a violência é o silêncio dos bons.
O silêncio dos bons faz com que o crime, ele tome força, ele ganhe força cada vez maior. Então, a gente tem que denunciar. Mas isso não é fácil, né? Não é fácil. Vamos lá, pai não e mãe. Fácil. Daqui a pouquinho eu vou parar para ler os comentários. Você denunciaria seu filho à polícia se ele fizesse algo errado? Conta pra gente no Facebook, porque não é uma atitude, vou lá. Aqui não é sobre o que é fácil, é sobre o que é ético, o que é moral, o que é certo, o que é de valor. E esse valor envolve muitas questões, envolve a cultura, envolve a religião, envolve a cidadania, envolve proteger o filho para que ele não morra, para que ele vá para lá e aprenda alguma coisa, para que ele repense as posturas, os valores dele. Ajuda também a sociedade a ficar protegida de uma reincidência. Então, tem hora que a gente não tem saída. É o que ele falou, a mãe dele já devia ter falado várias vezes, e o filho às vezes é teimoso. Infelizmente, Roberto, o filho não faz tudo que o pai e a mãe orienta. Às vezes ele não compactua com os mesmos valores que o pai e a mãe passou para ele a vida inteira. E aí ele acaba pagando para ver. Sorte que ainda sai vivo. Tem outros que, infelizmente, tomam um destino extremamente trágico. Mas, inevitavelmente, é muita dor para a família. Para a mãe que toma essa decisão, para o filho que tem que ser preso, tem que ser autuado. Não é fácil para nenhuma das partes. E para nós também, como sociedade, se a mãe ou o pai permite que isso continue acontecendo, quem sofre é a gente, né? São os nossos filhos. A gente fica com a nossa segurança à mercê disso daí. Agora que, além de receber a notícia, né? Seu filho estava roubando ali. Agora você ainda se deparar com a cena, vendo de fato o que seu filho fez, né? Vendo toda a desconstrução de uma educação, de um ensino que você tentou dar a vida inteira para ele, tem uma decepção também, né? Decepção, constrangimento, vergonha, sabe? É muito complicado para uma mãe. Imagina para essa senhora sair no bairro e todo mundo olhar para ela, né? Criticando, apontando, julgando de que o filho dela é um delinquente, é um bandido, é um abusador de mulheres, é um ladrão. A gente não cria filho para ser bandido, né? A gente tenta criar da melhor forma possível. Às vezes a gente está falando de mães extremamente trabalhadoras, que dão duro, deixam o filho às vezes em casa porque precisa botar o sustento. Eu não sei a história. Mas assim, quando a gente vai estudar, né, as histórias de cárceres, você deve saber mais que eu sobre isso. A gente tem muita família de bem que tem filho preso porque rejeitou a orientação e os valores que receberam em casa. Tem, Rafael, tem muitas mães que estão ali, olha, fazendo de tudo para manter a educação que deu desde o primeiro dia de vida. Tem, Roberto, infelizmente a gente encontra, seja aí no sistema socioeducativo, né, que engloba os adolescentes que praticam atos infracionais, sejam no sistema penitenciário, né, porque infelizmente aqueles indivíduos que decidem agir às margens da sociedade vão sofrer uma punição, né? E uma das vertentes da educação, um dos braços da educação é o reconhecimento do erro e a punibilidade, a retribuição do fato. Então, a segurança pública ela é um dever do Estado, né, primordialmente do Estado, mas com a participação da sociedade. E isso engloba o pátrio poder, e aí o pai, a mãe, o avô, o responsável, o irmão, o tio, aquele que cuida daquela criança, daquele adolescente, né, e outra vertente é a religião. Então, quando há uma falha, e não uma falha dolosa, mas por muitas vezes, por uma série de fatores, o Estado não consegue suprir aquela lacuna, ou ele não consegue evitar que o adolescente ou que o adulto acabe entrando para a criminalidade, resta ainda a família, a sociedade, a religião, né, como forma de tentar reaver essa pessoa dentro da legalidade, dentro dos traços que a sociedade, que o contrato social espera. Aqui no nosso Facebook eu prometi que ia abrir espaço para o pai e para a mãe dar opinião, e eu vou ler. Vamos lá. A Aninha Silva, ela diz: boa tarde, eu entregaria. Meu filho, né, minha filha estaria seguro. É amor, nós queremos nossos filhos protegidos, sempre seguros. Também tem um comentário da Clara Ribeiro Campos. Ela diz: ensina a criança o caminho que deve andar até quando crescer, né, e não venha se desviar
Inclusive ela fala aqui um trecho bíblico, né? Mas infelizmente, Nelza, a criança pode desviar desse caminho, mesmo que você esteja ensinando ali o que é certo e o que é errado, né? Sim, alguns indivíduos eles têm muita necessidade de buscar comportamentos de muito risco, né? Se envolvem com coisas ilícitas, eles têm uma rejeição à autoridade, eles não conseguem se submeter às regras e aí eles ficam muito mais predispostos a se envolverem, né, com a criminalidade. E é aquele ditado que a gente sempre fala, gente, olha, quando você entra no mundo do crime, você tem 2 caminhos certos, ou você vai preso ou você vai morto. Então, mesmo com toda a orientação, algumas pessoas decidem, até por necessidade de autoafirmação, sabe, para contrariar. Muitos filhos têm todo o aparato educacional, tem amor, tem afeto, aquele pai e a mãe trabalham muito para não deixar faltar nada. Às vezes falta um pouco de presença e tal, mas assim, tenta recompensar quando está junto. E ele quer punir o pai e a mãe de alguma forma, inconscientemente. E ele acaba se colocando nesses lugares como uma forma de punir os pais, punir a família, principalmente famílias que têm uma moralidade muito severa, famílias muito religiosas. Eu trabalho com alguns casos que são estarrecedores. Tem mais comentários aqui. Jonas Martins fala, se fosse meu filho, não só entregava, quebrava o pi, né? Falam que ia para cima do filho. Pai e mãe de índole, de caráter, entrega sim, porque quer o bem do filho. Essa atitude seria um meio de tirá-lo do crime, né? Vamos ver aqui com o Maxwell se essa atitude que a mãe teve quando ele tinha 12 anos, que levou, né, te entregou lá para o conselho tutelar, se isso, qual foi o efeito que isso surtiu na sua vida? Se resolveu algo na época? Duas coisas que você comentou aí que ele é muito importante. O primeiro, né, o caminho que você tem que criar o seu filho, que ele não venha depois desviar. E o segundo foi o que o rapaz falou, que quebrava o filho. Se bater, espancar, resolvesse a cadeia, não tinha ninguém mais, porque eu também passei por lá. Consequências do meu passado. Acabou que eu fiquei preso. Quando a minha mãe me colocou ali, ela já vinha me falando, ela já vinha me corrigindo, até que ela viu pessoas indo na minha porta me procurando para me matar. Então a única solução que ela teve naquele momento foi me levar para lá. E quando ela me colocou ali, eu não queria mudar. Quando eu saí, eu continuei fazendo as práticas. Foi quando eu entrei literalmente pro tráfico de droga. Minha mãe separou e eu fiquei ali. E em 2014 foi quando eu já estava cansado dessa vida, estava usando muito cocaína, saí dessa vida, entrei para a igreja. Em 2018, um processo antigo que eu passei aqui também no Balanço Geral, em 2018, fiquei preso. Já estava na igreja, já estava pregando, mas pelo crime antigo, fiquei 2 anos cativos dentro lá. Então, mesmo já mudando, porque eu necessitava dentro de mim, eu tive que reconhecer que eu estava errado, o caminho que eu estava trilhando, literalmente eu ia morrer, eu ia padecer. Eu tomei uma atitude, Deus me deu a mão e graças a Deus eu sou um pai de família e estou aqui. Porque às vezes o medo da mãe é exatamente o que o Maxwell relatou e o que a Elza disse. É o quê? Ou o meu filho vai morrer agora ou vai morrer daqui a pouco, então eu prefiro vê-lo na cadeia. E a gente sabe que no mundo do crime, infelizmente, essa é uma verdade, né, Rafael? Roberta, o mundo do crime ele não trabalha dentro das regras do jogo, dentro das regras do Estado. São regras próprias, né, que orbitam aí a legalidade. Então, são regras mais rígidas, são regras mais céleres. Não há ali a possibilidade recursal, não tem recurso. Então, se a ordem é dada, a ordem é cumprida. Até porque, para que você mantenha uma estrutura criminosa funcionando, é necessário esse tratamento com rigor. Isso é claro, as organizações criminosas, elas trabalham com rigorismo, ou seja, existe regra, existe o que tem que ser feito e o que não pode ser feito. E se caso ocorra o descumprimento, não tem recurso. O Tribunal do Crime, o Tribunal do Tráfico, como é muito exposto pela imprensa aí, ele é bastante célere, é bastante ríspido e não trabalha com direitos humanos. Então cumpra as regras, siga dentro do que foi estabelecido, porque a conta vem. O Estado traz a conta, mas a punição do Estado, a violência do Estado, que é a única violência legítima que nós temos, ela trabalha dentro da legalidade. Existe para cada crime
praticado, existe uma sanção, mas as sanções são regradas, mais graves os crimes, maiores as penas, tempo máximo de cumprimento de pena, progressão de regime, impossibilidade de penas corporais. Agora, no mundo do crime não existe nenhum desses princípios. A regra é: não descumpra. Se descumprir, a sanção. E a sanção pode chegar desde uma expulsão daquela comunidade, desde uma expulsão da própria organização criminosa, até o homicídio, né? A morte do indivíduo, e de forma bastante cruel, para que sirva inclusive de recado para o próximo. Você sentia que estava chegando perto de você? Essa rigidez? Você imagine, minha mãe trabalhou o dia todo, chega dentro de casa para tentar arrumar a casa ainda, e pessoas batendo no portão perguntando onde estava o seu filho para matar ele. Qual é a atitude de uma mãe? Se eu estivesse em casa naquele dia, eles tinham me matado. Claro. Era claro. As pessoas batiam no portão da sua casa. Porque acontece, era novo e eu estava já muito acelerado no bairro, fazendo pequenas coisas, fazendo na escola baderna, e estava trazendo polícia para aquele bairro. Então eles foram literalmente para me matar. Então minha mãe, chegando cansada do serviço, coitada, qual era a atitude dela? Pela graça de Deus eu não estava ali, mas se eu tivesse, ele tinha me matado. Então minha mãe me pegou, me levou para lá, e ele foi me dando mais raiva ainda dentro de mim. Porque, às vezes, o reflexo que às vezes uma criança passa, ela faz na escola, às vezes é um reflexo que ela vê dentro de casa. Então, eu via muito algumas coisas e acabava, lógico que não era uma atitude, mas eu queria, às vezes, botar aquilo para fora, eu não conseguia entender de que maneira. A gente vai ver agora o relato de uma outra mãe, tá? Da Adriana Pereira, gente. O filho dela furtou o dinheiro da mãe, tá? E comprou uma arma. O que a mãe fez? Olha só nesse depoimento. No ano 2021, o meu próprio filho me furtou R$ 2.450, comprou uma arma. De imediato eu fui atrás dele, consegui pegar a arma e entreguei para a polícia, porque eu não aceito esse tipo de coisa. Eu não aceito roubo de nenhum dentro da minha casa. E ficou 22 dias só preso, né? Porque ele é de menor. Era de menor, porque hoje não é mais. E sempre que ele aprontava, eu sempre denunciava ele. Porque eu faço isso pelo bem dele. Graças a Deus hoje ele está bem, está trabalhando. Obrigada pelo seu relato, por estar aqui fazendo esse alerta, né? Uma mãe faz isso, gente, quando chega a esse ponto, pode ter certeza, como diz o Maxwell, ela já tentou várias alternativas, a conversa, já tentou o castigo, já tentou tudo, né, Maxwell? Tudo. Você passou por todas essas etapas. Todas essas etapas, todos os dias, só piorando. Olha só o depoimento aqui da Márcia Salles Bezerra, ela fala: eu já fiz como essa mãe desse rapaz, né, contando aí, se identificando com a sua história, Maxwell. Ela disse que já levou o filho dela ao Conselho Tutelar de Itacibá, não teve muita ajuda, talvez na época, né, na sua época fosse mais fácil, enfim, infelizmente ela disse que não teve muita ajuda. Num caso como esse, Rafael, qual seria o próximo passo dessa mãe no momento de desespero? Olha, Roberta, a legislação ela traz, né, várias alternativas, vários caminhos, e principalmente quando envolve criança e adolescente, nós temos uma doutrina chamada da proteção integral, né? Então, a criança e o adolescente, como sendo seres em formação dentro da sociedade, né, é disponibilizada à família, né, aos responsáveis, vários instrumentos, o conselho tutelar, o Ministério Público, a própria polícia, embora a polícia com relação à criança e adolescente, ela só age numa situação mais extrema, quando da prática de atos infracionais, né? O Poder Judiciário, a Defensoria Pública, ou seja, a busca, né, da família tem que ser no sentido de implementar todas aquelas políticas que envolvem desde o conselho tutelar, a presença da família é muito importante, né? Então, não deixar de buscar os órgãos. É claro que cada órgão tem a sua atribuição de atuação, né? Cada órgão tem o seu limite de atuação, mas com certeza ela não pode desistir. Busque o conselho, né? Busque o Ministério Público, a Defensoria Pública, né? Esses órgãos, eles têm grupos especializados para o tratamento de criança e adolescente.
adolescente, com uma equipe multidisciplinar de psicólogos, assistentes sociais, terapeutas. Então, o Estado tem uma estrutura voltada para isso. É claro que isso é um problema não só do Brasil, existem lacunas em todas as estruturas. Se existe lacuna na família, quiçá no Estado, né? O Estado como uma unidade federativa, a própria União. Mas a família deve busque o Ministério Público como o guardião da cidadania, busque a Defensoria Pública como o guardião dos necessitados de forma direta, né? E essa interação desses órgãos estatais com certeza evitam muito que haja uma progressão na conduta desse adolescente, dessa criança. E eu estou até me recordando, Rafael, nós já recebemos uma vez aqui o Ed Wilson, que teve um trabalho muito interessante no Conselho Tutelar, que ele falou várias vezes que tem um programa de proteção a crianças e adolescentes que até retira essa criança daquele ambiente, daquele cenário por um período e ela vai morar no outro endereço, tudo muito secreto, pensando em preservar a vida dessa criança, desse adolescente, caso chegue num ponto como o Maxwell viveu. A gente vai conversar agora também com uma outra mãe que não passou a mão na cabeça do filho, viu? Foi a Valéria. E ela vai contar pra gente qual foi o motivo, né? O que aconteceu, Valéria? Boa tarde. Boa tarde, Roberta. Então, foi muito triste pra mim. Não foi fácil, juro pra vocês. Mas o meu filho, ele descumpriu a medida protetiva, que é um crime também, né? E eu não passei a mão na cabeça, como o pai também não passou a mão na cabeça dele, nós dois decidimos levar ele até a delegacia para ele se entregar, que ele estava com mandato de prisão já em aberto. Então, nós decidimos juntos, com ele também, e levar ele para ele se entregar. Foi muito difícil, sabe? Uma mãe entregar um filho na delegacia, que eu sabia que ele ia subir para o presídio. Por que mesmo sendo difícil, Valéria, você tomou essa atitude? Tomei, Roberta, porque eu fiquei com medo de acontecer coisa pior, sabe? E ia ser mais difícil para mim mesmo, não só para mim, quanto para a família toda. Deixa eu aproveitar então o seu relato e trazer aqui para a Elza Leite. Elza, não é fácil para uma mãe, mas ainda assim é a alternativa que ela tem, né, do que ver algo pior acontecendo, como a Valéria relatou. Sim, porque como o crime tem lá as suas defesas, né? Ou você morre ou você vai preso, a mãe não quer perder a vida desse filho. Então ela entende que o filho estar preso, ali naquela situação, apesar de ser muito complexa, existe uma esperança de ressocialização, de ressignificação, dele refletir sobre as ações, dele não ser morto aqui, dele não matar ninguém ou continuar fazendo esse tipo de crime que faz. Então, a única alternativa para preservar a vida do filho é a cadeia, muitas vezes. Deixa eu ver com a Valéria agora como que ela se sente hoje. Rapidinho, desculpa te interromper, Elza, que o nosso tempo está acabando, só para a gente ouvir esse relato de mãe. Diz aí, Valéria, como é que você se sente hoje, depois dessa atitude que você tomou? Então, Roberta, hoje eu sinto mais aliviada. Durmo, consigo colocar minha cabeça no travesseiro e dormir um pouquinho, porque eu sei que ele está guardado e está pensando nos erros dele. E você, nos momentos, não sei se você já encontrou com o seu filho, se já fez alguma visita, o que ele relata para você? Que ele está arrependido, que ele não vai fazer mais nada, chora muito. Então, eu entendo que foi o melhor. Hoje eu vejo que foi o melhor. Tá certo, Valéria. O que nós fizemos. Obrigada, parabéns pela sua atitude, pela sua postura de mãe, pro seu marido também, né, que teve a postura de pai. E obrigada por estar dando esse exemplo aqui para os nossos telespectadores. Elza, Rafael, Maxwell, obrigada mais uma vez. Para a gente finalizar, se fizer uma pesquisa na rua, todo mundo quer um mundo mais justo, né? Mas às vezes não quer começar
com atitude dentro de casa. Eu acho que essa é a mensagem que a gente passa para todo mundo, né? Exatamente. Obrigada, gente, pela participação de vocês e uma boa tarde.